Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o Davi Nascimento e estamos aqui para estudar mais uma lição do nosso terceiro trimestre de 2021, a lição de número 8, que tem como título Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. A nossa oitava lição. Nós estamos aprendendo durante esse trimestre como triunfar sobre batalhas e adversidades da vida. E hoje, o comentarista da lição preparou essa lição específica para nós entendermos, conhecermos essas armas. É baseada no texto ali de Efésios, capítulo 6. Nós vamos juntando a cada lição. Nós estudamos há poucos dias sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão para ajudá-lo a vencer batalhas da vida. A lição anterior era sobre a necessidade de uma vida de oração, de uma vida dedicada à oração. E hoje nós vamos conhecer essas armas que, ao juntar toda essa riqueza que a revista vem nos apresentando, vem nos trazendo, eu tenho certeza que te ajudará, assim como tem me ajudado, a enfrentar as batalhas que enfrentamos a cada dia. Desde já eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Todas as semanas nós estamos aqui disponibilizando as aulas e também os slides que são utilizados aqui, eles ficam disponíveis para que você possa baixar, caso você tenha interesse de utilizá-los quando for ministrar a sua aula. Vamos para a nossa lição, vamos aprofundar no nosso estudo aqui. E o título dessa lição é Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor, é em Deus que encontramos forças. É no poder de Deus que conseguimos forças. Quantas vezes o cristão passando por dias difíceis, por situações difíceis, e as pessoas que estão à nossa volta falam: como que vocês conseguem? Como que vocês conseguem estar de pé? É porque nós sabemos que devemos fortalecer no Senhor. A força que temos não vem de nós mesmos, mas é Deus que nos fortalece. É através do Espírito Santo que somos consolados, que somos auxiliados e encontramos forças. A verdade aplicada diz que nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra para enfrentarmos as batalhas da vida, para enfrentarmos os inimigos espirituais, porque o próprio apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, que é uma das cartas que ele escreve na prisão, ele fala que as nossas lutas não são travadas contra carne ou sangue. Ele queria dizer que não é travada contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então, o comentarista coloca aqui que para enfrentarmos essas batalhas, para enfrentarmos esses inimigos espirituais, precisamos estar preparados e também ter uma vida íntegra. Estarmos vivendo uma vida íntegra. Os objetivos da nossa lição são apresentar os inimigos do cristão, do crente, descrever os equipamentos da armadura espiritual e ensinar sobre as armas espirituais. O nosso texto de referência se encontra na carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso. A carta aos Efésios, capítulo 6, o verso 13, 14, 15, 16 e 17, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E que espada poderosa é essa palavra! A espada que é capaz de atingir o homem no mais profundo, na necessidade que o ser humano precisa. A palavra de Deus tem esse poder, essa arma poderosa. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. Ele passa diversas recomendações para esses irmãos, de como eles deveriam proceder, de como eles deveriam agir. Paulo anima esses irmãos para que eles se alegrem no Senhor, para que eles busquem fortalecer no Senhor. E o Paulo poderia ter motivos para estar triste ou ter motivos para dizer: eu não vou escrever para esses irmãos, eu estou aqui preso, eu estou sofrendo. Cada um que lute, cada um que se vire, e eu vou ficar aqui lamentando da vida. Mas o apóstolo Paulo sabia do compromisso que ele tinha, e Paulo sabia que a prisão que ele estava era temporária e que ele tinha uma missão a cumprir. E ao escrever para esses irmãos, que é uma igreja que ele conheceu de perto, que ele ajudou a plantar, que ele ajudou a cuidar, que ele acompanhava de perto essa igreja, ele escreve dando algumas diretrizes para esses irmãos. Ele destaca como o cristão deve proceder na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, como os filhos devem se relacionar com os pais, como um empregado deveria se relacionar com seu patrão que não era cristão. Para fechar a carta, o Paulo fala: o que mais poderei dizer a vocês? E aí ele entra nesse texto tão lindo, falando da importância do cristão estar atento a algumas questões, e ele compara com as vestimentas, com o equipamento que um soldado romano utilizava. Ele pega ali cada item e faz uma comparação com algo espiritual, com algo que o cristão deve ter. A verdade, a fé, a palavra de Deus. E ele vai trazendo esses itens no mesmo grau de importância que um soldado romano tinha os seus equipamentos de defesa, seus equipamentos de ataque. Da mesma forma, o Paulo traz esses itens tão essenciais na vida do cristão, assim como era essencial esses itens na vida de um soldado romano. Antes de entrar diretamente nesses equipamentos, o comentarista traz alguns antagonistas do cristão. O tópico 1 vai falar desses antagonistas do cristão. O primeiro antagonista, ou seja, o primeiro opositor ao cristão, o primeiro inimigo que o cristão enfrenta. Desde o Éden, o ser humano se depara com esse inimigo que luta tão ferrenho para tentar desmoralizar a criação de Deus, para tentar distanciar o ser humano do seu Criador. É o diabo, Satanás. Conhecido também como Satanás, que quer dizer adversário, acusador, esse é o significado da palavra Satanás. O diabo se opõe à obra de Deus e tem como intento matar, roubar e destruir. Ele é apresentado como a serpente, em Gênesis capítulo 3. É apresentado também como Belzebu, príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar e maligno. Ele utiliza artimanhas, mentiras, engano e assassinato. O primeiro inimigo que é apresentado para nós aqui, Satanás. E é muito importante nós sabermos qual arma Satanás utiliza. Muitas pessoas dão poder demais para Satanás, por ser um ser que era um anjo, Ele tem sim poderes para realizar algumas coisas, mas esses poderes são limitados pelo próprio Deus. Ele só pode agir se houver uma permissão do próprio Deus. É claro que pessoas que já vivem sob o domínio dele, há uma interferência maior de Satanás sobre a vida das pessoas que não têm Deus como Senhor da sua vida. Então essas pessoas são direcionadas por Satanás. Mas para o cristão,
A principal arma para quem serve a Deus, para quem está em comunhão com Deus, é a mesma arma que foi aplicada lá no Éden. É a mentira, é o engano. E toda vez que o cristão não está preparado, não está revestido das armaduras de Deus, e ele dá ouvido a essas armas de Satanás, ele entra em decadência. Então nós precisamos saber quem é o nosso inimigo e qual a arma do nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. E ele usa de forma sutil o engano e a mentira. Ele começa a dizer, olha, pode fazer isso aqui. Não há problema em você fazer isso aqui. Se nós olharmos a ação dele com Eva, ele fala, comam desse fruto. Na verdade, Deus não quer que vocês comam porque vocês vão ficar tão especial ou tão inteligente como Deus. Quando ele tenta a Cristo, quando ele tenta a Jesus no deserto, que Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, ele usa a mesma artimanha de engano. Oh, você está com fome, tem 40 dias que você não come, transforma essas pedras aí em pães. Se você é filho de Deus mesmo, se você tem poder, Jesus poderia dizer, eu tenho poder mesmo, eu sou filho de Deus, eu vou transformar agora para mostrar que eu tenho poder. E Jesus não se deixou levar pelo engano. Ele fala para que Jesus pulasse do pináculo do templo, porque o Salmo 91 garante que os anjos de Deus, aos anjos seria dado ordens para que o justo não tropece. Mas Jesus, sabendo da artimanha de Satanás, fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tenta mais uma vez, mentindo, falando que daria todos os reinos da terra. E nós sabemos que tudo pertence a Deus. O diabo tem se apropriado de uma certa forma como um invasor, como alguém que tenta usurpar o que é de direito do Criador. E naturalmente aquilo já pertencia a Jesus. E ele, conhecendo as artimanhas desse enganador, desse mentiroso, ele fala, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente perante ele prostrarás. Essa é a arma de Satanás, o engano e a mentira. O próximo adversário é o mundo. Esse mundo que é apresentado aqui não se refere à habitação do homem e nem à criação de Deus, pois a criação de Deus foi muito boa. É o que está em Gênesis capítulo 1, o verso 31. Entretanto, o termo mundo no grego, cosmos, é uma referência metonímica à humanidade em rebelião a Deus, ou seja, a sociedade corrompida, seus valores e a sua inimizade com Deus. Deus ama o mundo, como está em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira. Todavia o mundo, a humanidade, tem como característica principal a sua impiedade. Então, quando fala de mundo como inimigo do cristão, como antagonista, como um opositor ao cristão, não estamos falando da criação em si, do planeta Terra, das coisas que foram criadas por Deus para ser uma habitação do ser humano. Quando esse termo mundo, cosmos, é apresentado como antagonista, estamos falando de um sistema, de uma humanidade em rebelião, em oposição à vontade de Deus. O ser humano caído, corrompido, sob governo de Satanás, na sua rebeldia, na sua inimizade com Deus, toda a ação desse ser humano, dessa humanidade distante de Deus, é considerada mundo. E esse mundo, essa forma de vida, é uma oposição ao que o cristão precisa nortear a sua vida. Então, quando nós encontramos as Escrituras dizendo que o mundo jaz no maligno, esse mundo, essa humanidade, essas pessoas que vivem mortas em seus delitos e pecados, no maligno, que jaz no maligno, esse sistema é um sistema de oposição ao sistema do Cristo. É um sistema onde o anticristo já reina. Tudo que a cultura coloca e que se opõe à palavra de Deus, que se opõe
aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, que se opõem ao que o Cristo nos apresentou. Todas essas coisas são antagonistas do cristão. São inimigas do cristão. São situações que tentam colocar o ser humano em uma condição de inimizade com Deus. E o cristão precisa estar atento a isso. Toda tentativa de normalizar o pecado, toda tentativa de fazer com que seja normal coisas que a palavra de Deus condena, é a tentativa de mundanização, de afastar o cristão da sua missão. Precisamos estar atentos a esse inimigo. O terceiro inimigo apresentado aqui é a carne. E não é a carne aquela que a gente compra no açougue, não. Aquela lá é bênção, viu? Bem passadinha, bem temperada, um churrasquinho faz bem. Essa palavra nas Escrituras, ela é apresentada como parte corporal do ser humano, pode significar humanidade, também designa alguém, a fraqueza, a enfermidade da condição humana em oposição ao espírito. E esse aqui é o ponto. Essa enfermidade da condição humana em oposição ao espírito. Paulo utiliza desse termo para expressar uma vontade intrínseca, inerente à essência humana, que se opõe à vontade de Deus. O ser humano, ao pecar, ao distanciar de Deus, no Éden, que Paulo chega a dizer que, como por um só homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, ao entrar o pecado na humanidade através do Adão, o ser humano ele é tendencioso a ser contrário à vontade de Deus, a se opor à vontade de Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pecado e morte são sinônimos. Assim como Paulo afirmou, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma conexão muito grande aqui com o que nós estudamos há 2 lições anteriores. Nós aprendemos que o Paráclito que foi prometido por Jesus, o Consolador, que as traduções usam como Consolador, mas nós sabemos que era uma espécie também de treinador, de auxiliador, de alguém que poderia assumir uma função de advogado. Então, quem anda direcionado pelo Paráclito, pelo Espírito de Deus, não anda segundo a carne, ou seja, segundo essa tendência de se opor ao Criador, de se opor a Deus. Nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, direcionados pelo Espírito. Então, o terceiro inimigo apresentado para nós é essa tendência humana, desde a queda, essa tendência natural, intrínseca, que eu tenho. O que Paulo fala que aquilo que eu não desejo fazer é o que eu faço. E aquilo que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Essa é uma eterna luta que o cristão vai ter. Esses 3 inimigos, eles não dão trégua. Em alguns momentos, alguns deles a gente consegue controlar, a carne mesmo a gente consegue ir mortificando ela através da oração e principalmente através do jejum, mas são inimigos que estão ali constantemente tentando nos afastar, tentando nos distanciar do Criador, do plano de redenção, nos afastar da nossa missão. Satanás, o inimigo que fez com que o ser humano pecasse e se tornasse a carne pecaminosa, essa carne tendenciosa a pecar. Satanás que influencia o mundo, que influencia as culturas, que influencia sistemas e governos para que haja uma conspiração a ponto de um sistema se opor totalmente à vontade de Deus, que é apresentada aqui como o mundo. Então esses 3 inimigos, Satanás, o mundo, o sistema mundo e a carne, essa tendência pecaminosa que o ser humano traz consigo, que deve lutar contra ela todos os dias, são esses 3 inimigos que o cristão precisa estar atento. E nós vamos adentrar nas armaduras de Deus
que o cristão precisa tê-la e utilizá-la. A primeira é o cinto da verdade, cingir de toda a verdade. O autor usa o texto de Isaías quando o profeta fala da promessa do Messias, do ungido de Deus, e fazendo uma menção ao Cristo, a Jesus que viria para cumprir o propósito de Deus, ele fala: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Segundo Kinner, o cinturão ou cinto se referia ao avental de couro embaixo da armadura, ou o cinto de metal que protegia debaixo do ventre. Outra passagem que fala nesse acessório é Lucas 12:35. A palavra cingir, de acordo com Strong, faz não a se equipar desse item que servia tanto para ajustar a roupa do soldado, que servia também como uma espécie de algo que poderia defender se um instrumento cortante batesse naquele couro, ou um cinto que traz alguns itens de metal. Havia uma certa proteção, mas o principal do cingir, do usar o cinto, de se equipar com esse item, fala de ajustar. Quem já tentou andar com a roupa muito folgada? É desconfortável. Você encontra dificuldades para andar de forma livre, porque às vezes você não sabe se anda, se você ajusta a roupa, de repente a roupa sai do lugar. As irmãs, quando vestem uma roupa que ela costuma sair do lugar, você fica o tempo todo tentando ajustar aquela roupa, porque está subindo isso ou aquilo. O homem, quando usa uma calça, é claro que naquela época era uma espécie de vestidos, eram roupas largas, mais largas, mas acabavam havendo um certo desconforto. Então o cingir dava consistência para que o soldado, para que ou uma pessoa comum pudesse andar de forma mais segura, né? Sem se preocupar com se a roupa ia desajustar, ia sair do local, ia sair do lugar. Então, esse cingir da verdade nos diz que nós precisamos ter a verdade como algo que nos ajusta. A nossa vida precisa ser ajustada pela verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembra da lição da figueira? A lição da figueira que apresentava uma figueira mentirosa. E o fim daquela figueira, daquele sistema religioso também, que a figueira representava o sistema religioso de Israel, foi um fim trágico. Então, para evitar esse fim trágico, nós precisamos, o cristão precisa estar travado, ajustado com a verdade. A nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. Imagine alguém que não é cristão, que nos conhece, e aí começa a ver a gente falar uma coisa, fazendo outra, faz um compromisso, não vai, não arca com aquele compromisso. O que essas pessoas dirão? O que os nossos familiares dirão? O que os nossos colegas dirão? Fala assim: rapaz, esse cara aí não diz que é crente? Esse cara não diz que serve a Deus? Um Deus que odeia a mentira? E esse cara vive agindo de forma incorreta, vive agindo de forma mentirosa. Ele diz ser uma coisa, mas vive outra coisa. Ele fala uma coisa e faz outra coisa. Então, o cristão, o primeiro equipamento que o cristão precisa ter é estar ajustado pelo cinto da verdade. O próximo item é a couraça da justiça. Segundo Vaux, nos tempos antigos, a couraça era uma peça da armadura do soldado que servia para proteger o seu tórax de ataques diretos. Em 1 Tessalonicenses 5,8, o amor, assim como a fé, fazem parte do peitoral dessa armadura. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Isso é o que Paulo apresenta aos irmãos da cidade de Tessalônica. E em Isaías capítulo 59, verso 17, a couraça faz parte da vestimenta do próprio Deus, que vem para salvar o seu povo. Então, a partir do exemplo desse Deus justo,
que tem essa couraça revestindo, né, esse Deus de justiça para fazer justiça ao seu povo, para defender o seu povo, o Paulo apresenta essa couraça para nós como um instrumento que o cristão precisa ter. A justiça precisa fazer parte da vida do cristão. Um cristão bem preparado para a batalha espiritual, ele precisa ser justo. Ele precisa andar com a verdade. Batalha espiritual, batalha contra principados e potestades. Nós estamos falando de guerra espiritual. De guerra, não guerra contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, a verdade precisa estar conosco, precisa nos travar, e a justiça deve cobrir o nosso peito. A justiça precisa andar conosco. A justiça precisa vestir o nosso peito, precisa andar conosco. Quando fala de peito, eu me lembro de coração. Fala de sentimentos. O sentimento do cristão, ele precisa ser pautado por justiça. O servo de Deus, o seguidor do Cristo, não compactua com a injustiça. Quantas pessoas sendo injustiçadas à nossa volta, e às vezes nós caímos no erro de compactuar com a injustiça e às vezes só silenciamos. Vemos a injustiça e não temos coragem de bater de frente, de agir como o servo desse Deus que é apresentado em Isaías, um Deus que faz questão de entrar em ação para combater a injustiça. Então nós, enquanto servos de Deus, enquanto seguidores do Cristo, precisamos carregar no nosso peito o que protege o nosso coração. E isso fala de sentimento. Nós precisamos trazer esse senso de justiça. Nós precisamos ser praticantes da justiça. O próximo item é calçados no Evangelho. O Evangelho da paz, né? Estar calçado aqui faz referência à estrada e o caminho a percorrer. Quando falamos de caminhada e caminho, a Bíblia faz referência à vida propriamente dita. Então, esse caminho, o que é apresentado pelo Salmo 37, a vida do homem é comparada a um caminho. E a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova, né? A palavra é a palavra que ilumina o nosso caminho, né? A lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A nossa caminhada na fé é proporcional à nossa preparação no Evangelho, em especial aos ensinamentos de Jesus. O nosso ponto de partida é a cruz e a nossa chegada é o céu. Da mesma forma que o calçado é essencial para o soldado que está na guerra, que vai caminhar por diversos tipos de terreno, um soldado da época ele caminhava distâncias muito longas porque o império, que era gerido de Roma, dominava um território muito grande. E esses soldados tinham que sair de um local a outro para cumprir missões e eles precisavam estar calçados. Os calçados deles eram calçados fechados, uma espécie de coturno ou de bota, né? Ele poderia encontrar um solo arenoso e quente, ele poderia encontrar um solo rochoso, cortante, que poderia cortar o seu pé. O calçado para o soldado era extremamente essencial, assim como para o cristão, o Evangelho, a palavra de Deus, a boa nova de salvação, ela é essencial para a caminhada do cristão. E essa caminhada é a própria vida do cristão, esse direcionamento que o cristão tem. Esse direcionamento que a partir do momento que nós nos deparamos com a cruz, nós temos uma direção a alcançar. Essa direção às mansões celestiais, ao céu, e que nesse percurso temos missões a fazer. É esse senso de saber o que temos que fazer, por onde caminhar, por onde trilhar, deve ser pautado pelo Evangelho. Aonde precisamos chegar? Quem precisamos alcançar? O que precisamos fazer? Durante esse percurso, cada item que é trabalhado aqui, ele é direcionado pelo Evangelho. Então, da mesma forma que o soldado precisa para guardar o seu pé, para proteger o seu pé durante essa caminhada,
Da mesma forma, o Evangelho ele é utilizado para proteger o cristão na sua caminhada, para cumprir a sua missão a cada etapa que ele vai traçar. Então, precisamos ter os nossos pés calçados na palavra do Cristo, na boa nova apresentada a nós, personificada na vida de Jesus. E esse olhar para a vida de Jesus é uma direção, é o norte do caminho que nós precisamos seguir, que o cristão precisa seguir. E a partir do momento que o cristão anda nessa direção, anda nos passos de Jesus, anda de acordo com os passos de Jesus, há uma certeza de segurança. A segurança está justamente em trilhar nos passos de Jesus, no que é relatado aqui como Evangelho. Da mesma forma que o soldado calçado na sua bota ali, ele não machuca os pés, ele vai evitar que o seu pé se queime em solos muito quentes, em que se corte em terrenos de muitas pedras. Da mesma forma, o cristão tem proteção ao andar trilhando nos passos de Jesus, no Evangelho. No tópico 3, o comentarista apresenta o equipamento para combate. Aqueles que nós vimos anterior, eles fazem parte da vida do soldado, mas esses aqui são essenciais na hora do combate. O primeiro é o escudo da fé. Diante dos ataques do inimigo, nós precisamos de um escudo. Na antiguidade, os escudos poderiam ser de bronze, coberto com metal precioso, untado. O escudo era, junto com o capacete, uma das melhores armas de defesa. Eles davam mobilidade à tropa de infantaria, mesmo diante de forças de ataque. A fé nos faz mover montanhas e avançar. Da mesma forma que um soldado trazia consigo o escudo durante as batalhas, principalmente para avançar diante do inimigo que tinha uma equipe de arqueiros. Então, o soldado utilizava do escudo para poder avançar. O que faz o cristão avançar da mesma forma que o escudo protege de dardos inflamados, de flechas lançadas, de tentativas de Satanás para distrair o cristão, de tentativas do mundo para afastar o cristão do propósito de Deus de forma sutil, com a sua sutileza, para proteger o cristão da sua vontade carnal. A fé é essencial. É sabendo em quem nós temos crido, é tendo a convicção que temos um Deus que nos guarda dia e noite, que nos protege, que vela por nós, que nos dará vitória a cada batalha. É tendo essa convicção que nós conseguimos nos defender. A principal defesa que o cristão tem é a sua fé. Enquanto as pessoas, enquanto o mundo nos ataca, enquanto Satanás nos ataca, enquanto Satanás levanta pessoas para nos acusar, para tentar nos derrubar, para tentar fazer com que nós desistamos, é a fé que faz com que nós conseguimos nos defender. É através da fé que os dardos inflamados são superados. Toda vez, meu irmão, que tentarem te parar, que tentarem lançar setas contra você, que te perseguirem, que Satanás levantar pessoas contra você e você se sentir com medo e você se sentir achando que não vai conseguir, lembre-se, você precisa utilizar a sua fé. É a fé que faz com que você vença. É a fé que vai fazer com que você se defenda desse ataque de Satanás. Desse ataque orquestrado, utilizando o mundo para tentar te atacar, para tentar te atingir. O próximo item que o cristão precisa ter é o capacete da salvação. Uma das peças de combate mais importantes era o capacete, que muitas vezes era de couro coberto de bronze e servia para proteger a cabeça. Um dos grandes ataques do inimigo contra nós começa na esfera dos pensamentos. Ele é mestre na enganação.
lança mentira, ele começa a lançar pensamentos enganosos. O adversário utiliza da tentação para que os fiéis venham a vacilar e cair. Permaneçamos firmes na presença de Deus para que a nossa mente seja ocupada com pensamentos edificantes, como afirma o apóstolo Paulo. Então nós precisamos guardar a nossa mente. O capacete, que tem a intenção de proteger a cabeça de um soldado, ele tem a função de guardar a mente do cristão. E quando fala de capacete da salvação, ao ter convicção da salvação, eu consigo encontrar ânimo para vencer os outros inimigos. Eu tenho a certeza que já fui salvo. Quando se tenta plantar dúvida na vida do cristão, ele precisa ter a certeza da salvação. É a certeza da salvação que vai fazer com que ele não pare, que ele não desanime. Quando a tentação bater a porta, quando as ofertas de Satanás para tentar afastar o cristão de Deus, fazer com que ele peque, é a certeza da salvação, que protege o cristão de pensamentos que tenta fazer com que ele volte atrás. A certeza de salvação, a convicção da salvação. Esse é o principal item que o cristão precisa trazer consigo para proteger a sua mente, para proteger os seus pensamentos. E por fim, a espada do Espírito, que no próprio texto o apóstolo Paulo fala que é a palavra de Deus. Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia é comparada a uma espada que separa o falso do que é verdadeiro. Ela traz julgamento, assim como também traz salvação. A espada era uma arma de ataque no qual servia para causar dano ao inimigo. Atualmente vivemos em um mundo globalizado e em um país que ainda se pode pregar o evangelho sem ser preso. Diante de uma batalha que o cristão enfrenta, na batalha que enfrentamos, nós sabemos que não podemos só defender. Jesus, ao estabelecer a sua igreja, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, a guerra que nós enfrentamos contra Satanás, contra o mundo, contra a própria carne, nessa guerra nós temos uma arma de ataque contra Satanás, uma arma de ataque contra o sistema mundano, uma arma que nós precisamos utilizar para libertar vidas que estão aprisionadas no inferno. O plano de salvação não se resume ao fato de eu ter sido alcançado por Deus e agora está tudo certo. Não, enquanto estamos aqui, o que foi traçado por Cristo, o caminho traçado por Cristo, aquele caminho preparado pelo Evangelho, que é o que deve calçar a nossa caminhada, que deve ser a trajetória da nossa caminhada, nesse caminho nós nos deparamos com pessoas que precisam conhecer a Deus, que precisam ser libertos. Aqui nós estamos falando de batalha espiritual. A nossa guerra é contra principados e potestades do ar, principados que escravizam pessoas, que em outro tempo nos escravizava, que ainda hoje tenta nos escravizar. E é através dessa espada, que é a palavra de Deus, que se materializa no verbo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. É através dessa palavra, é através de Cristo que essas pessoas serão libertas. É essa espada poderosa que o cristão precisa ter, precisa carregar consigo. E é muito importante a gente estar atento aos outros itens. Lembra quando eu falei da verdade, da justiça? Quem carrega a espada da palavra de Deus, quem carrega a espada do Cristo que liberta, precisa carregar os outros itens da armadura. E dessa forma, nós iremos vencer o mundo, nós conseguiremos vencer Satanás e conseguiremos vencer a nossa carne. Essas são as verdadeiras batalhas que o cristão enfrenta no dia a dia. Eu sei que há muitos problemas que enfrentamos no dia a dia, problemas administrativos na nossa convivência no trabalho,
problemas de ordem financeira. Muitas vezes, Satanás utiliza dessas situações para fazer com que nós nos distraiamos, fazer com que nós não utilizemos dessa palavra libertadora, dessa palavra que tem poder para libertar o ser humano. Mas eu quero te fazer um convite hoje, a partir dessa lição, meu irmão, que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque estando revestido de toda a armadura de Deus, estando fortalecidos no Senhor, como Paulo começa a introduzir esse tema, estando fortalecidos no Senhor, estando revestido da força do Senhor e trazendo consigo toda a armadura que Deus nos oferece, através da verdade, da justiça, trilhando o caminho do Evangelho, tendo a fé nos guardando, a fé como um instrumento de defesa para nos resguardar diante da dúvida, tendo a nossa mente guardada por esse capacete da certeza de que fomos salvos e não podemos colocar a nossa salvação em jogo. E essa certeza de salvação protege a nossa mente das mentiras lançadas por Satanás, das tentações e do engano que Satanás tenta colocar diante dos nossos olhos todos os dias para que nós venhamos cair em tentação e pecar contra o nosso Deus. E principalmente, estando totalmente revestido de tudo isso, precisamos utilizar a palavra de Deus, porque nós não queremos vencer sozinhos. Nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, precisamos trazer conosco o mesmo amor, para que nos mova em direção às pessoas que estão à nossa volta e que ainda não foram libertas, que ainda estão sendo escravizadas na sua carne, fazendo a vontade da sua carne, vivendo de acordo com os princípios desse mundo, de um mundo de oposição a Deus, que é regido por Satanás, o inimigo das nossas almas. Que eu e você assumamos essa responsabilidade de sermos arautos de boas novas. Que nós sejamos comprometidos com a nossa missão de anunciar o Evangelho até que Cristo volte. Meu irmão, um abraço, uma ótima semana. Que Deus te abençoe e fique na paz.